Boa noite, aqui é a Mariana Maia, para mais um dia da Semana das Performances. Hoje é um dia muito especial, que assistiremos meu filme mais querido, o filme Coroação. Vamos aos patrocinadores. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Mariana Maia Semana de Performances, de 4 a 10 de abril, sempre às 20 horas, no domingo, às 18 horas. Hoje a gente vai conversar com uma das diretoras do filme Coroação, uma mulher maravilhosa, Jussiara Ayó. Ela é atriz, graduando em licenciatura em artes visuais pela Univeritas e se aventura como diretora de artes no audiovisual. Diretora e diretora de arte no audiovisual, desde 2018, quando iniciou seus estudos na Academia Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. Acredita na mutabilidade da vida e na possibilidade de habitar todos os espaços, adquirindo conhecimento e semeando emoções. Jussiara maravilhosa. O projeto é patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes. Vamos chamar a nossa convidada maravilhosa, Jussiara Ayó. Olá, boa noite, Mari. Boa noite a todas, todos e todas. É um prazer ser convidada para esse evento maravilhoso, principalmente ao lado dessa mulher que eu admiro, dessa artista maravilhosa. E vamos assistir o filme, porque depois a gente vai bater um papinho. Vamos assistir mais uma vez Coroação, um filme que já está rodando desde 2019, né? Desde 2019. E já passou por muitos lugares. É um prazer finalmente exibi-lo na minha página do YouTube. Vamos à coroação.
Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Sobe o morro e não se cansa, pelo amor de uma criança, lá vai Maria. O que dizer agora? Temos muito a dizer sobre esse filme, né? Eu não esperava que eu fosse me emocionar tanto ao ver um filme que eu já vi 500 mil vezes. Eu sempre me emociono com esse filme, não tem jeito. Não tem jeito. Coroação é um legado, né?
é um legado extrasensorial. Coroação te toca com os sons, com as imagens, até com os cheiros que a gente imagina, assim. Tiveram algumas cenas que foram passando e eu fui relembrando os cheiros, né, que a gente vivenciou no dia da gravação. E foram também surgindo alguns cheiros imaginários que eu não tinha sentido ainda, mas que agora eu senti. Não sei se talvez porque eu esteja em um momento muito olfativo, mas eu senti diversos cheiros agora acompanhando o filme. E também eu fiquei pensando o quanto esse filme é ancestral, mas ele é tão presente. É um filme que fala sobre os nossos corpos e como eles, como nossas corpas, né, como a Mariana gosta de dizer, e como essas corpas transitam pela cidade, como transitam pelo mundo, como transitam especialmente em solo brasileiro. Essas mulheres que foram lavadeiras, essas mulheres que foram negras de ganho, muitas continuam sendo até hoje. Muitas mulheres continuam sustentando suas famílias a partir desse trabalho. Mudou a roupagem, mudou os adornos, mas elas continuam atravessando a cidade para fazer a mesma coisa. Não pegam mais água na cabeça, mas continuam o mesmo processo. Ele é muito ancestral e é muito presente também, é muito agora. E tem o fato de toda vez que a gente revê o filme, a gente vê Dona Sônia Regina. E a memória emocional, ela toca na hora, né? Porque, especialmente falando, ela foi um presente maravilhoso. Eu acho que todo o elenco, todo mundo que participou desse processo foi um presente muito grande em nossas vidas, né? Mas conhecer Dona Sônia Regina foi algo inexplicável, assim. Ela despertou em mim um afeto, um lugar de afeto que eu nem sabia que era possível tocar em mim com facilidade. E quando eu digo que eu nem sabia que é possível, é porque, diante da minha história, né, eu não fui criada pelos meus pais, então eu não tive contato com a minha mãe, eu não tive contato com a minha avó. E ela me trouxe uma figura que eu não conhecia, ela me trouxe uma imagem que eu não conhecia. E isso despertou em mim um afeto que eu não sabia que existia, né? Então, falar sobre coroação sem falar sobre essa emoção, sem falar sobre esse afeto, é sempre muito difícil. É difícil falar só tecnicamente sobre a direção, ou sobre a direção de arte, ou sobre a produção, porque ele toca num lugar muito especial. Ju, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, agradecer a todas as pessoas que fizeram a coroação ser possível, Clementino, Luano, Wilton, não vou começar a falar o nome de todo mundo não, muita gente, mas muita gente maravilhosa, que fez o filme rodar, que fez o filme ser tão bonito. Mas com certeza a primeira pessoa a agradecer é a Dona Sônia, né? Essa fotinho dela aqui. Eu olho para essa foto todos os dias. Para chorar, Mariana. Essa aqui é a minha fotinha do coração, que eu olho para ela todos os dias. É uma foto que a gente tirou no dia da minha formatura na UERJ. Tem um trabalho meu que está na UERJ, bem na parede da UERJ, uma foto do filme que a gente vai assistir amanhã, que é o Trouxa de Ouro, que o filme surgiu a partir de uma provocação de Dona Sônia, né? Depois de coroação, ela falou que eu tinha que fazer uma performance com trouxas. E aí surgiu o Trouxa de Ouro. E aí essa foto nossa na UERJ, no dia da minha formatura, se torna ainda mais significativa, né? Assim, se eu estou aqui hoje, se coroação surgiu, e tudo isso é por conta dessa velhinha maravilhosa. Que infelizmente nos deixou em 2020 por conta dessa doença terrível, a Covid-19. Mas uma coisa que coroação enche meu coração de amor
é que Dona Sônia está eternizada nesse filme, e esse filme surge a partir da ideia de uma homenagem a ela, a história dela, em consequência a história de todas, de várias mulheres negras, de todas as mulheres negras que levaram seus destinos sobre a cabeça e criaram suas famílias, sabe? Então, obrigada a todos que fizeram Coração Possível, mas Dona Sônia, esse filme virou o filme dela, né? Mais do que nossa, ela tomou o filme para ela. Né? O seu coração no dia da filmagem, você ficou apaixonada pela minha mãe, queria roubar minha mãe, meu Deus. Queria não, amor, eu roubei. Eu roubei, eu não queria. Ela, de fato, foi uma senhora muito especial. Eu sou muito grata por ter sido filha dela, porque nós éramos muito amigas. E só assim, para uma mãe que nunca atuou, aceitar fazer um filme. Mari, fala pra gente sobre o processo da criação da performance, né, da performance, porque antes de Coroação se tornar um filme, né, ele era uma performance. E aí eu acho que se você contar pra gente esse processo de como você criou a performance, de onde surgiu, fica mais fácil pra gente dar continuidade e explicar para as pessoas. Eu gosto sempre de contar essa história, porque é muito especial esse processo criativo, né? Coroação surgiu quando eu estava na casa de mamãe, a visitando, e ela tinha uma bacia pendurada na área de serviço. E era uma bacia cheia de amassados. A bacia participa desse filme, já participou de vários outros filmes. E eu comecei a perguntar para ela sobre a bacia, e a gente começou a conversar sobre a história de vida dela. A mamãe lavou roupa para fora durante muito tempo. E esse dinheiro dessa lavagem de roupa para fora sustentou a família diversas vezes, né? Pagou o nosso pão. E aí a bacia representava essa lavagem de roupa, mas a bacia também era onde ela banhou os corpos dos filhos. Nós temos lembranças de tomar banho nessa bacia, os netos dela também tomaram banho nessa bacia. Então a bacia contava a história dela e a história da família. E aí eu falei para ela que isso daria um bom trabalho artístico. Isso foi em 2018, e aí a gente começou a ruminação desse trabalho. E aí Coroação surge, né, em torno desses símbolos da água, da bacia, do balde, da rodilha, que ela me ensinou a fazer, que é esse tecido que você coloca na cabeça para sustentar o peso. A primeira faceta de Coroação é um ensaio fotográfico que eu fiz com ela com a bacia na cabeça. E ali, naquelas fotos, eu percebi o quanto ela era rainha, sustentando a sua família, sustentando aquele peso, o peso da existência. E aí começou isso a fabular para mim. E aí, em 2019, surgiu o curso do CAM, curso de roteiro, com Clementino Júnior. E aí essa performance, que era uma performance ao vivo, eu carregava o balde, tomava banho por fim, se tornou um roteiro cinematográfico, que mais tarde, naquele ano, a gente resolveu, num outro curso do CAM, finalmente filmar. E aí eu entro como atriz, né, e roteirista, e entrego na mão de Jussiara e de Luana Ará para dirigirem essa história. E aí a personagem dessa mulher mais velha, na minha mente, na hora da construção do roteiro, é óbvio, era minha mãe. E aí eu propus que ela fosse, de fato, atuar no filme. A ideia foi bem recebida e ela aceitou prontamente. A gente ainda teve a contribuição maravilhosa de Rubens Barbot. E vou deixar para você contar o processo louco que foi fazer esse filme. Na verdade, acho que não foi um processo louco, porque por mais que nós, né, não tenhamos essa vivência, na verdade eu até tive, né, na infância, porque eu cresci numa fazenda, então
acompanhei esse processo, mesmo criança, eu ia buscar água na fonte, então essa coisa de fazer a rodilha já era uma prática minha desde a infância, de carregar pote de água na cabeça, de carregar bacia, de acompanhar as minhas tutoras para ir lavar roupa no rio, né, na fonte. Então já era algo conhecido. Então a gente, na verdade, acho que a gente só fez um casamento mesmo, de treinar posições, porque assim, tem uma diferença entre você fazer algo no dia a dia e você fazer algo diante de uma câmera para o audiovisual, né? Tem, por exemplo, emoções corporais que você precisa sugar um pouco mais. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente expansiva, né? Eu falo com as mãos, né? Eu sou quase uma Maria Homem falando. Então, eu falo muito com as mãos. A pessoa do teatro, é a arte. Então, quando chega no audiovisual, a gente tem que enxugar muito. Então, foi mais um trabalho de corpo com a Mari, de entender, de enxugar a postura, de enxugar alguma forma de caminhar, da Mari treinar para sustentar, né, esse balde na cabeça, treinar para sustentar a rodilha. E não só sustentar, de trazer o peso da água na cabeça, mas como a Mari disse, né, de trazer esse peso da existência, né? Porque para nós, né, que carregamos isso na nossa pele, que carregamos nas nossas costas, o peso da existência é diferente. O nosso caminhar é diferente, a nossa postura, o nosso jeito de olhar, o nosso jeito de gesticular, a nossa voz é completamente diferente, né? E quando a gente vai para o mundo do audiovisual, que é um mundo que não foi criado, a proposta não é criada para a gente precisa conseguir casar a nossa emoção corporal com o que se pede dentro da proposta de fato do audiovisual. Então, o trabalho acho que foi mais esse, e aí depois a gente foi fazer uma pesquisa etnográfica, e a Luana fez muito parte disso, de buscar imagem de mulheres negras de ganho, de a gente pesquisar roupas. A questão de figurino já não foi tão complicada, porque por estarmos lidando com pessoas de axé, né, a Mariana vem de uma família de pessoas de axé, eu sou uma pessoa iniciada, então a gente já tinha meio que as vestimentas, as indumentárias. A questão era mais a gente conseguir casar a paleta de cores, por conta que a gente tinha que pensar no sol, a gente tinha que pensar como ia estar a luz no momento, se o tecido era dourado, ia bater uma luz. Ontem eu estava até revisitando as fotos do making off, e tem algumas fotos nossas colocando tecido assim para olhar. Então, foi uma direção de arte que foi, na verdade, trabalhada no momento, porque a gente foi separando as peças, adornos, brincos, pulseiras, mais parecidas, né, com a época que a gente necessitava retratar, e a gente foi meio que escolhendo no momento, assim mesmo, né, e trazer uma maquiagem mais natural, mas que realçasse a beleza da Mariana, que realçasse a beleza da Dona Sônia Regina, e que a gente conseguisse passar essa imagem delas na tela como as rainhas que elas são, né? Então, assim, não foi muito difícil, porque elas são naturalmente rainhas, né? Então, a gente só precisava mesmo de alguns detalhes ali para ornar e se adequar. E a Mirella estava fazendo a fotografia, a Mirella Amorim, junto com o PC. Então, eles foram muito generosos nesse lugar. O Clementino estava o tempo inteiro ali com a gente, cuidando, porque mesmo eu e a Luana estando como diretoras, né, nós tínhamos os mestres ali o tempo inteiro para a gente pedir socorro quando alguma coisa acontecia ou quando algo não chegava exatamente no ponto que era importante. Mas a Mirella e o PC, eles estavam o tempo inteiro muito generosos com a gente, e tinha essa permissibilidade da gente fazer algo e ter um tempo de teste para ver se funcionava com a luz, se funcionava a paleta de cores. E quando você trabalha com uma produção que tem essa generosidade, essa produção que te acolhe, mesmo a gente precisando fazer um filme em tempo recorde, sem remuneração, porque a gente não tinha dinheiro suficiente para manter por mais tempo, né, a produção, foi algo fácil, assim. Eu não consigo falar que o Coração foi algo difícil, porque não foi. Eu acho que está tão íntimo, está falando tanto do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa vivência, que se tornou uma coisa fácil de fazer e afetuosa também. Não foi fácil carregar aquele balde o dia inteiro, não, hein? Isso já foi outra história. Mas foi assim,
A gente gravou em tempo recorde, né, o filme. A gente Recorde. planejou durante uma semana e gravou no Não, final de durante semana. uma semana não. A gente planejou durante um final de semana e gravou no final de semana seguinte. Isso, foi um final de semana só para fazer as gravações, 2 dias. Então, por isso que eu falo que foi uma loucura, assim, fazer um filme tão rápido, né? E com um detalhe muito importante, né? A gente estava lidando com 2 idosos. Rubens Barbot já não estava gozando de plena saúde, né, na época, mas óbvio que ele ainda estava bem melhor do que ele está agora. Mas tinha uma delicadeza, ainda a gente está muito preocupada com o extremo sol para eles, da gravação ficar muito estendida e eles ficarem muito tempo lá expostos, né? Tinha toda essa preocupação. Então, além do tempo recorde que a gente tinha que trabalhar, a gente tinha essa preocupação também com as duas personas, né? Principais do filme, que era a Dona Sônia Regina e o Rubens Barbot, e a gente necessitava ter essa delicadeza com eles dois. A gente necessitava ter esse cuidado, esse afeto, de praticamente colocar no colo mesmo, para que eles se sentissem à vontade para a gravação. Com certeza, né? E Dona Sônia Regina nunca tinha feito nada parecido com isso. Eu fiz a proposição para ela, falei o que ela ia fazer no filme, ela ficou treinando. Ela treinava com os netos, a gente tem registros aqui, fotos dela e minhas sobrinhas botando a rodilha na cabeça, fazendo a rodilha, fazendo um ensaio, né? E para ela, eu acredito que foi muito difícil, sabe? Minha mãe era uma pessoa extremamente tímida, assim, uma pessoa que teve uma vida muito reprimida, né? Então, para ela foi muito difícil fazer. Porém, depois do filme pronto, que começou a rodar vários festivais, eu acho que ela ficou muito feliz de participar desse movimento do cinema, de se ver na tela, das pessoas parabenizarem ela como atriz. Então, acho que foi um último presente para ela. E ela também me deu esse filme de presente, né? Porque a Colação deu uma virada no meu trabalho artístico, na forma como eu pensava a arte. Eu sou historiadora da arte de formação e na faculdade, lá nos idos lá de 2007, era muito uma história da arte centrada na Europa, né, nos Estados Unidos. E eu poder refazer, propor uma outra história da arte centrada na vida da população negra, das mulheres negras, da minha família. Isso, para mim, conceitualmente, como pesquisadora da arte, foi importantíssimo, sabe? E é um processo acadêmico que ainda precisa mudar muito, né, Mari? Porque eu estou me graduando agora e eu continuo vendo tudo isso que você está falando aí. Não mudou muita coisa, né? A gente ainda continua lutando a pequenos passos e muitos galopes para tentar mudar um pouquinho essa vertente da história, mostrar de fato o que é a história brasileira. E eu acredito que o cinema brasileiro precisa começar, de fato, a mostrar histórias brasileiras, né? E brasileira como ela é, não como o gringo quer ver, não como o estrangeiro quer ver. Porque eu sempre fico com a sensação que as produções brasileiras são feitas para o exterior ver. E isso acaba tirando, de certa forma, a nossa naturalidade, tira a beleza de fato do filme, tira a beleza de fato da obra. E eu acho que a gente precisa começar a fazer o que a gente está fazendo mesmo, né? Que é botar o peito na rua e criar as nossas produções da nossa forma, com as nossas histórias, trazendo a nossa ancestralidade, para de fato a gente conseguir construir uma história da arte que nos contemple, né? Porque como artista visual a gente não consegue se encaixar, para corpos pretos se encaixarem na arte visual, a gente precisa sair atravessando diversas barreiras, porque nada é pensado para a gente, nada nos cabe. A gente é que tem o tempo inteiro que ficar se revirando, se retorcendo e distorcendo para encaixar nos processos em que são criados. Uma coisa que eu gosto muito de Coroação, né, é como nós conseguimos contar essa história, né? Porque muitas vezes a performance, o trabalho do artista negro vem com muita dor, porque a nossa vida é pontuada de dores e violências. E eu queria mostrar essa história que tinha a ver com a minha mãe, mas não queria mostrar dor, porque eu sabia que carregar a trouxa, carregar o balde,
sustentar 6 filhos na favela. Tem muita violência nessa história, tem muita dor, mas também tem muito riso, muito gozo, muita felicidade. Então eu queria que Coroação erguesse essa história de alguma forma, trouxesse algo forte, pungente, porém não dentro do universo da dor, mas no universo da vitória, sabe? Pensar Dona Sônia e essas mulheres e nós como rainhas que somos, independente das violências pelas quais que o mundo exterior nos inflige, nós somos rainhas dentro do que nós conseguimos conquistar. Se hoje você, universitária, eu, historiadora, foi porque muitas mulheres antes de nós tiveram que carregar esse mundo na cabeça, esse oceano, o Atlântico inteiro, essa violência dessa travessia. Então eu queria mostrar o gozo dessa mulher que vence, sabe? Por isso Coroação tem esse final que é uma apoteose, né? Depois de carregar aquele balde o dia inteiro, um banho. Essa água eu não estou carregando para ninguém, estou carregando para mim. E toda vez que eu vejo essa cena, eu fico me questionando quantas mulheres gostariam de estar naquele banho, quantas mulheres gostariam de estar se exorcizando naquele banho, né? Porque o banho vira uma cachoeira quando a água atravessa o seu cabelo, porque é uma imagem muito linda, porque a água literalmente ela atravessa seu cabelo em uma cachoeira atrás de você. Quantas mulheres necessitam desse banho? Quantas mulheres precisam passar por esse momento de afeto, de autocuidado? Quantas mulheres precisam se enxergar, sabe? E é de fato isso. Eu acho que Coroação conseguiu trazer muito amor. Dá até para fazer um trocadilho de coroação com coração, porque de fato é isso. É um filme que toca no nosso coração diretamente, especialmente para nós. É um filme que é impossível qualquer pessoa preta que tenha nascido no Brasil e que tenha basicamente a nossa idade, não precisa falar não, Mari, ninguém quer saber a nossa idade. Não, jovens, muito jovens. Ninguém quer saber, muito jovens. Mas ninguém que tenha basicamente a nossa idade, que assista um filme como esse, impossível não se enxergar em algum momento, em alguma cena, em algum detalhe, porque em algum detalhe conta um pouco sobre a sua história, ou a história da Maria, da Joana, da Ana. As histórias vão se cruzando, sabe? De alguma forma tem uma ligação ancestral muito especial. E eu tenho dito muito isso. Eu tenho repensado muito os meus trabalhos artísticos. Eu acho que eu posso dizer que eu tenho a honra de ter vivido grandes personagens no teatro, especialmente de mulheres pretas, muito potentes, né? Eu tive a honra de viver Zeferina, eu tive a honra de viver Laíde, que é uma potência imensa, criada por Rona Neves. Eu tive a honra de viver A Mãe do Mundo. Eu tive a honra de ser uma mulher incrível em Meu Nome é Brasil. Mas todas essas histórias sempre vieram carregadas de muita dor. Sempre vieram carregadas de muito peso, né? E é sempre isso que a gente acaba, de certa forma, levando para a nossa arte. E eu tenho me questionado isso. O quanto de amor a gente precisa reverberar, o que a gente realmente precisa mostrar. A gente precisa mostrar afeto preto, a gente precisa mostrar amor preto. A gente precisa tirar a nossa imagem somente desse lugar. Isso não quer dizer, né, que a gente vai deixar de ter dor, que a gente vai deixar de vivenciar, que essa dor vai ser apagada, mas que essa dor pode se transformar em um legado de amor, né? A gente trabalha muito com imagética, a gente trabalha muito com as imagens, né? Com a literatura das imagens. E a gente precisa modificar essa literatura, a gente precisa transformar essa literatura e precisa ser vista de uma outra forma. A gente precisa colocar nossa alegria para jogo, a gente precisa colocar o nosso amor, o nosso carinho para jogo, porque é o que você falou, tudo isso que a sua mãe passou foi por amor, no final das contas, né? Foi por amor a você, foi por amor aos seus irmãos, foi por amor a ela mesma, pela sobrevivência. Ela foi uma mulher que não se entregou, ela não entregou os pontos, né? Que lutou o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente conseguir transformar tudo isso em amor, em afeto, é gratificante demais, é lindo. Isso não inviabiliza os trabalhos que abordam a dor. Eu acho que há lugar para todos esses trabalhos. Mas é uma escolha, assim.
tem sido uma escolha nos meus trabalhos, trazer um outro lado da história. Porque a gente sabe que a nossa história, quando é contada pelos outros, que não nós, a dor é muito explorada. A dor do povo preto vira um espetáculo. A dor, a violência, a agressão. E, de certa forma, é assim que nós somos vistos, né? Eu estava até falando sobre isso na faculdade hoje com o meu professor de História da Arte Brasileira. É assim que nós somos vistas. Quando uma mulher negra, quando um homem negro se posiciona, ele é visto como violento, é visto como arrogante, é visto como agressivo, porque toda vez que a gente precisa se posicionar, só conseguem tirar essa imagem da gente. Primeiro porque a gente não tem o direito de se posicionar, né? Já é uma arrogância, já é uma prepotência imensa a gente poder ter voz, a gente poder chegar lá e dizer, não, esse lugar é meu e eu vou ocupar. Então, eu acho que quando a gente consegue construir uma narrativa diferente, porque a gente trabalha com imagem, a gente vive na era, hoje em dia, da internet, né? Tudo se produz a partir da internet, tudo se produz a partir do audiovisual em diversas camadas. Então, eu acho que a gente precisa, sim, produzir coisas diferentes. Como você falou, a gente não inviabiliza os trabalhos que vai trazer a dor, que vai trazer a violência, que vai trazer o sofrimento, mas a gente precisa começar a ser visto por outro lado, a gente precisa ter uma humanidade à mostra, né? A gente precisa ter amor, precisa ter afeto à mostra, a gente precisa ver mulheres pretas sendo amadas, né, no audiovisual, a gente precisa ver homens pretos sendo amados no audiovisual, a gente precisa ver crianças pretas sendo amadas e protegidas no audiovisual, porque sempre que... É muito raro a gente ter um trabalho no audiovisual em que tem crianças pretas, na qual elas não estão sendo exploradas, prostituídas, agredidas, violentadas de diversas formas, não estão no trabalho escravizado. Então, eu acho que a gente precisa, sim, mostrar esse lado humano, a gente precisa trazer, sim, esse lado de afeto para o nosso povo de diversas formas, né? Mesmo que a gente trabalhe, sim, o lugar da dor, o lugar do sofrimento, mas a gente precisa olhar para esse lado com mais carinho e com mais dedicação no trabalho também. E a dor tá lá, né? A dor tá em Coroação, né? Essa água não é só a água do banho, do apaziguamento, é uma água do choro também, da tristeza, de toda uma história e um peso que nós carregamos. Uma coisa que... É um lamento ecoando, né? Com certeza, a gota fica lá o tempo todo, perseguindo esses passos, né? Uma coisa que eu gosto muito, quando a gente estava fazendo essa pesquisa de imagens, que o Wilton também ajudou muito, fotografias do século XIX, gravuras. Muitas desses rostos, né, não tem nome, a gente não sabe o nome dessas pessoas. Mas e são imagens feitas por pessoas brancas. Mas, de certa forma, ecoa nessas imagens uma história silenciosa. Estar em volta do rio lavando roupa era um local, uma possibilidade de troca de informação, de tramar revoluções, de troca de afeto. Estar em volta de uma bica, de uma fonte, eram locais insuspeitáveis, né? Então, Coroação faz um serviço também de revisão de uma história. Isso que parecia ser um demérito, parecia ser a nossa derrota, talvez tenha sido as nossas maiores revoluções, né? Esse trabalho que minha mãe precisou fazer, o fato de termos morado em favela, o fato de ter faltado tanta coisa para nós, poderia ser uma imensa derrota, mas não é. Isso traz a força de quem eu sou hoje, de quem meus irmãos são. Exatamente. Então, eu acredito que a Revolução Preta tenha começado por aí, porque com esse trabalho, muitas mulheres pretas compraram suas alforrias, compraram as alforrias de familiares, de outras pessoas ao redor. Então, é uma revolução imensa, estratégica, extremamente intelectual, e eu gosto de trazer essa palavra porque tudo que é visto como intelectual, normalmente a academia não nos dá, né? É sempre visto como o não intelectual. A gente até teve uma discussão semana passada na faculdade, porque eu tenho as minhas ressalvas sobre Eliot Sica, né? E a gente estava lendo um texto dele falando sobre Parangolé e falando do quanto... porque
acho que todo mundo sabe que Parangolé ele passou na rua e viu um homem em situação de rua, né, que construiu basicamente uma casa com apetrechos para ele ficar na rua. E aí ele passou, viu essa moradia desse homem em situação de rua e estava escrito ao chão Parangolé. E a partir daí ele cria a obra dele e ele sai dizendo que isso não era algo intelectual, mas ele transformou em algo intelectual, ou seja, os nossos trabalhos nunca são vistos como algo intelectual, mas ao mesmo tempo a academia vai lá, pega esse trabalho, assina e diz, não, eu transformei em intelectual. E é ótimo você falar dessa questão da pesquisa etnográfica em que não havia o nome dessas mulheres, porque ontem eu estava brigando comigo mesmo justamente sobre isso, porque eu baixei algumas imagens, né, do nosso Drive, justamente porque eu estava revisitando, porque sabia que a gente ia falar hoje, e eu fiquei incomodada justamente com isso, porque eu comecei a ver as imagens e aí eu olhava na legenda e não tinha nome. E aí eu ficava, nossa, não é possível que a gente não consiga encontrar o nome dessas mulheres. Não é possível. E, ao mesmo tempo, eu ficava olhando as imagens, é uma pena que a gente não consiga colocar aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, eu ficava olhando para as imagens e eu ficava focando no olhar dessas mulheres. E é incrível o quanto você consegue perceber que elas estão falando muita coisa para você, apenas pelo olhar. Inclusive, está contando as histórias delas, os nomes delas, né? E se isso não é intelectualidade, então eu não sei o que é intelectualidade, né? Se mulheres que não têm nada conseguem montar uma estratégia riquíssima como essa, conseguem se juntar, conseguem se unir, conseguem adentrar um comércio que, além de branco, era extremamente machista na época, e elas conseguiram adentrar esse comércio, conseguiram fazer dinheiro, conseguiram ganhar ouro com isso, conseguiram comprar alforrias de inúmeras pessoas. Se isso não é intelectualidade, então eu não quero nem o meu diploma, porque eu não sei o que é intelectualidade, sabe? Isso é uma estratégia grandiosíssima. As mulheres pretas, eu até arriscaria dizer que o empreendedorismo brasileiro, o de fato, né, não esse gourmet que existe hoje, mas o de fato, ele nasce com as mulheres pretas, ele nasce com as negras de ganho, né? Então a gente precisa contar a história como de fato ela é. Você sabe que eu estou trabalhando no MUCAB, que é o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, e o museu ele pretende contar a história do tráfico, a história da escravidão, e a forma como a gente tem escolhido contar essa história sempre surpreende muitos visitantes, porque a exposição de longa duração que está lá fala sobre protagonismos. É a história sendo contada pelas pessoas pretas. Então faz parte da exposição a obra de arte de artistas contemporâneos pretos. E a forma de contar essa história não é através do que as pessoas esperam, né, das imagens de violência e de dor. É através da história da vitória. Porque se nós sobrevivemos a essa violência extrema, isso é uma vitória. As pessoas negras tiveram que ser muito inteligentes para conseguir sobreviver a essa violência. Afindar finalmente com a escravidão, né? Que a escravidão não veio das mãos de Isabel, como diz Salvador Nogueira, né? Então, às vezes nos falam que as pessoas pretas não lutam, como nos Estados Unidos, no Brasil, né? Mas não, a gente luta muito, luta diariamente. E luta carregando balde, e luta sobrevivendo à violência diária que ainda nos é imposta nesse país. Então, porque a história não é contada pra gente como, na verdade, aconteceu. A gente não aprendeu isso na escola, né? E a gente continua, muitas vezes, não aprendendo, né? Porque num curso de artes, nas aulas de arte, a gente tem que contar essa história também. Eu sempre me pergunto, enquanto artista, onde estavam os artistas pretos antes da modernidade? Eles estavam lá. Se vestir de baiana e ganhar a vida na rua é pura arte. E não só isso, né? As nossas mulheres foram para a guerra, as nossas mulheres lutaram pela independência desse país. Inclusive, na guerra, quem estava de fato à frente da batalha eram as nossas mulheres, eram os nossos homens, né? A gente tem aí as telas de independência ou morte, com o bonito lá com a espada para cima, com o seu rico cavalo, com toda uma romantização de como aconteceu a independência, mas não foi assim que aconteceu.
né? Na luta, especialmente na independência de 2 de julho, que foi a batalha que teve na Bahia, quem estava à frente era a Zeferina, era a Luísa Marim, era a Maria Filipa, eram mulheres que estavam à frente, e mulheres que foram enganadas, né? Porque quando o general Labatut chega na Bahia e diz para os escravizados que se eles participarem da guerra junto com eles, eles vão ganhar alforria ao término da guerra, e eles vão para a frente de batalha, eles ganham a guerra, eles ganham a batalha, e depois continuaram escravizados, e muitos foram mortos, muitos foram assassinados depois. Então, além da história mal contada, ainda tem a covardia, né, por trás de tudo isso. Mas, se muita gente hoje em dia comemora a independência desse país, tem que agradecer muito aos nossos, porque foram os nossos que construíram esse país, foram os nossos que lutaram na guerra, porque os outros só estavam fazendo encenação e ir atrás, né? Na guarda, porque se der alguma coisa errada, a gente está aqui e a gente foge. Mas quem estava de fato nas batalhas, nas guerras que houveram nesse país, quem sempre estava na frente eram os escravizados, eram as pessoas pretas, não eram as pessoas brancas, como é contado e como é romantizado nas telas, que foram encomendadas por Dom Pedro, por não sei quem, porque a gente sabe que a arte é financiada, né? E é muito bom a gente poder ter acesso a essa assinatura de arte para a gente poder contar a nossa arte, porque quando você para estudar os diversos movimentos artísticos, você percebe que a maioria das artes eram encomendadas para contar uma história, assim como ainda acontece na política hoje em dia. Da mesma forma que existe a fake news hoje em dia, da mesma forma que cada um faz o seu jogo político com imagens, com vídeos falsos, da mesma forma acontecia lá atrás, não mudou nada não. A diferença é que antes tinha um artista lá com uma linda tela e um rico pincel com sua tinta francesa, que muitos artistas que não eram reconhecidos, que não eram renomados na França, na Europa, muitos artistas que não conseguiam ganhar vida lá, vinham para cá e aqui eram reconhecidos como magnânimos, mas na verdade eles só eram escorraçados lá e vinham para cá porque sabiam que aqui, né, tinha um mundo colonial, um mundo imperial que iria abraçar, porque eles iriam fazer justamente a arte que era necessária politicamente naquele momento, né? A coroação trata disso, né? O direito à nossa história. O direito de ver a nossa história sendo contada no cinema, sabe? Os artistas, né? Os artistas pretos têm revisto a história de diferentes formas. Isso é muito bonito de ver. A gente está contando a história da forma como a gente acha que deve ser contada, com as nossas cores. Eu já apresentei a performance Coração algumas vezes, né, em alguns lugares. E em alguns lugares foi muito difícil apresentar, sabe? Porque os olhares eram muito reprovadores. Uma mulher preta com um balde na cabeça, andando no meio de uma galeria de arte, no meio de um museu. Mas que absurdo. Não, espera-se que uma mulher com um balde no museu esteja ali para limpar. Exatamente. E eu estava ali para performar o status de artista. Se eu tivesse com um quadro, com uma pintura, uma coisa, né, herdeira dessa França aí que criou a Academia Real de Belas Artes, seria mais fácil estar ali. Apesar que o meu corpo também seria estranho naquele ambiente. Mas contar essa história com essas cores, dessa forma, sendo que você não é fácil, porque não é isso que se quer dessas artistas pretas. Então, na verdade, não esperam nem que a gente seja artista, né? E muito menos que a gente esteja revolucionando. É muita audácia entrar na galeria com um balde na cabeça, com a carona de artista, estou fazendo arte. É porque a audácia é nosso sobrenome, né? Não posso fazer nada. Eu fico muito feliz que Coração tem várias reverberações, né? E atualmente está lá no Museu de Arte do Rio, numa instalação com uma bacia, com uma foto da Aparecida Silva, que é capa do nosso filme, e nessa bacia, coroando, né, essa foto, uma música do Pixinguinha, né?
está lá em destaque, Estátua Majestosa do Amor. Essa história de bacias e de baldes é uma história que fala sobre amor. Então, assim, esse trabalho para mim é um orgulho imenso e foi um aprendizado imenso com todas as pessoas com quem eu troquei em torno dessa história. Primeiramente com minha mãe, depois com vocês no filme, depois nas exposições, nas performances que eu fiz. O trabalho foi crescendo e cada vez essa história foi se tornando mais inteligível para mim também. Porque era algo que eu queria contar, mas eu não sabia muito bem porquê. E com o tempo que eu passei a entender a importância que foi isso. E tendo uma mãe falecida, né, isso se tornou uma coisa ainda mais imensa. Poder ter deixado essa história registrada, a bênção eterna dela nesse filme para mim. Né, a cena dela trata-se dela passar um legado. Ela me passa um legado. O legado é a própria história dela de vida. O legado é eu me permitir, como artista, contar essa história dessa forma. Então, foi uma responsabilidade imensa para todos nós que fazemos parte da história de Coroação. Levar essa história e levar de uma forma bonita, sabe? E como esse filme rodou, né, Ju? Gente, é o mundo inteiro já, né? Rodou o continente africano, o continente europeu, enfim. Coroação tem mais passaporte que eu, gente. Tem mais vídeo. Com certeza, a Coroação foi muito mais lugares do que eu. Foi em vários lugares da África, foi na Europa, meu Deus do céu, foi em vários lugares do Brasil. Eu nem faço ideia da lista de todos os números vistos, lugares que vários carimbos. Só o Wilton tem a lista perfeita de todas as apresentações de Coroação, porque o Wilton também fez um trabalho maravilhoso, né, com essa questão estratégica de divulgar o filme, de escrever o filme nos festivais corretos, né? E como teve recepção em público, né, assim, nos eventos presenciais antes da pandemia, era muito bonito ver como as pessoas realmente se identificavam com o filme, como essa história falava de tantos e tantos de nós, sabe? O olhar das pessoas olhando para a tela era algo impagável, assim. Assim como o olhar de Dona Sônia Regina para a tela, para ela mesma, também era algo assim, impagável. Às vezes eu ficava, ao invés de olhar para a tela, eu ficava só olhando para ver a reação dela, né? Qual seria a reação dessa vez? Uma reação tímida, mas ao mesmo tempo calorosa e orgulhosa do trabalho, da filha, de todos nós, né? Porque ela acabou acolhendo todo mundo, né? Era impagável o olhar dela. Impagável mesmo. Ju, é muita história sobre Coroação. Tem muitas nuances na estética, nos conceitos, nas cenas. A gente já falou muito disso, mas sempre tem coisas novas para falar. Eu acho que hoje a gente falou coisas que a gente nunca tinha dito sobre o filme. Eu acho que vai ser sempre um filme que vai ressoar muito forte em todos nós, sabe? Em todos nós. Galera que está online, alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu não consigo ver as perguntas, Mari. Eu tô aqui de olho. Entrou Reginaldo, entrou Darlene, entrou Cristina, entrou Thaís Rocha. Eu não consigo ver todo mundo que está online. Uma curiosidade sobre o Coração. Uma parada bem nada a ver. Eu, na verdade, não estava carregando água em todas as cenas. Mari, não precisava contar essa parte. Eu estava, na verdade, carregando um pequeno saco de areia. Porque a gente não tinha vários figurinos, não podia me molhar. Sim. Então vai que o balde cai, né? Mas sabe que nunca caiu nenhuma performance de Coroação, nunca deixei o balde cair. Eu sempre pensava, se um dia cair, eu vou digníssima pegar o balde, encher de novo para carregá-lo. Mas ainda pegarei a grão por grão ainda. Lentamente, dramaticamente. Rica e fina.
mas nunca caiu, e durante as gravações ele também não caiu, mas era um pequeno saquinho de areia para fazer peso e não acabar com a cabeça da atriz. Mas no fim, né, nós enchemos o balde. Também, né? Porque afinal atravessar a cidade com balde, por mais que, né, obviamente que não foi, obviamente que você não passou todo o cortejo da cidade, né? Mas a gente filmou em 2 dias apenas, e por mais que a gente tenha feito os trajetos de carro, foi exaustivo, foi cansativo, né? Foi, eu andei, quem conhece o Rio viu ali que foi muita andança no Morro da Conceição, no centro da cidade. Foi bastante andança, gente, não foi pouco. Aterro do Flamengo. Maracanã. A gente começou no Maracanã, depois foi o dia de gravação no terreiro, né? Nosso terreiro inventado, fictício. Foi muita coisa, gente. É. Muita coisa. Muita coisa. Revelando curiosidade de coroação, né? A ventania. Ah, né? Tem coisas mágicas no filme, assim, né? A primeira cena em que eu passo tem uma e as folhas tremulam. Né? Naquela cena que as folhas, quando eu passo, as folhas tremulam com o vento, assim. Nem se a gente pegasse... Nós pegamos um ventilador imenso e inventamos as folhas. Não. Nem se a gente pegasse o ventilador da Beyoncé, a gente não ia conseguir aquele efeito tão natural que aconteceu. Assim como o vento dos lençóis também. Sim, gente, foi forças da natureza, foi Mãe Oiá que ventou, que ela já estava ali girando em torno da minha cabeça, e ela falou, você vai passar e eu vou ventar. Tem coisas mágicas, assim, no filme que são muito impressionantes, assim. O filme é mágico, né? Ele tem esse lugar que... Quando ele começa, que tem os sonzinhos também, parece que vai acontecer uma coisa mágica. A sensação que dá é, vamos atravessar um portal que agora eu vou te contar uma história. É basicamente isso, né? Ele é muito mágico. Né? E assim, tem essa coisa do preto e branco para as cores, né? Isso também dá um ar de magia, né? Parece que essa história vem de um passado para chegar finalmente num presente, assim. Presente mesmo. Tempo, né? Demarca um tempo. É a passagem do portal, e é uma passagem do portal do tempo mesmo, né? Que tem essa coisa da sua mãe te entregar o legado, é o mesmo que dizer, agora é com você, e de fato foi assim, né? Então, acho que foi muito bem pensado isso do Clementino também, quando o Clementino faz a montagem e traz as edições de imagens, edições finais, né? Eu acho que ele teve uma sacada muito inteligente e muito afetuosa também nesse lugar. Clementino faz os sons, né, do filme, o gotejar, né, tudo isso, ideia dele, assim, que estava ali presente na história, mas ele trouxe essa narrativa musical também, sonora, que ficou lindíssimo, né? Talvez não tenha que perceber tão bem aqui no YouTube, porque realmente precisa de um áudio bem apurado para ouvir todos os sons do filme, mas o filme tem uma sonoridade maravilhosa. Assim. Eu estava com fone, eu consegui escutar bem. Eu consegui escutar bem. Inclusive, viajei aqui diversas vezes nos sons, assim. Em alguns momentos eu fechei os olhos para ver se eu sabia qual era a próxima, se eu ainda lembrava qual era a próxima cena, né? E aí, por conta do sonzinho, assim, ou do silêncio, porque o filme também tem silêncio. E principalmente quando a gente trata de um filme que vem de uma performance, é importante saber o momento adequado do silêncio, o momento de silenciar, porque às vezes você pode dialogar com o público, você pode deixar o público dialogar com a obra quando você silencia também. O silêncio é um momento importante nas obras. A gente estava falando disso nessa semana, numa outra exibição, que a performance fala por imagens. Não é fácil falar por imagens, principalmente para o público brasileiro, que não está acostumado tanto às artes visuais, mais ao teatro, né? E aí esse filme é um filme experimental que flerta com essa ideia de performance, de contar uma história através de imagens.
Então, se você tentar entender uma historinha, não é essa historinha, né? A narrativa não é essa. É você processar essas imagens. O que, que elas te dizem? O que, que essa mulher andando te diz? Esse vento que passa, essa música que cantam para ela, esse herveiro, né? O bicho barbo maravilhoso com essas ervas cantando para mim. Foi um outro presente, né, nesse filme. Então, Conceição Evaristo no final, participação especial. Até Conceição Evaristo participou do nosso filme. É muita honra, gente. É muita honra. É muita honra. Minha amiga, já demos 1 hora de conversa, agora eu acho que as nossas considerações finais. Hoje o papo rendeu. Hoje rendeu. Ai, Mari, eu acho que nem tem considerações finais, é só agradecer pelo convite. Agradecer mais uma vez por me permitir e por você permitir vivenciar esse momento, né? Não só o momento do filme, como de agora, da gente poder relembrar, poder revisitar esse lugar de afeto. Agradecer a presença de quem está aí vendo a gente e de quem vai ver depois, porque fica gravado, em algum momento alguém pode visitar essas imagens. E é isso. Espero que a gente volte a trabalhar juntas em breve. Vai rolar, com certeza. Vamos tramar. Olha, eu fico imensamente feliz por exibir Coroação nessa sexta-feira. É o meu filme mais querido, o filme mais querido dessa semana. Desculpem os outros filmes, os outros dias, os outros convidados, mas Coroação é o filme do meu coração, com certeza, sempre será. Fico muito feliz com essa noite, com a presença de Jussiara, que tem uma energia incrível, muito axé. É para mim uma grande amiga, uma grande artista. Me sinto honrada de estar conversando com ela, de ter sido dirigida por ela, de a gente ter feito esse trabalho juntos. Espero realmente que a gente faça muitos e muitos mais trabalhos. Eu estou nessa expectativa, tá? Ó, a Cida tá online também. Cida também, quero mais trabalhos com Cida. Ai, Cida. Cida, eu amo o olhar fotográfico dessa mulher. Primeiro que eu amo a imagem de Cida, né? Cida tem um negócio que dá vontade de você pegar ela e colocar no colo e ninar, porque ela tá ali caladinha, quietinha, mas ela tá te dizendo um mundo de coisas somente com a imagem, somente com a presença dela. Ela tem uma presença marcante, uma presença forte, fundamental. E o que foi o making off de Dona Cida pra gente, né? Olha, gente, as fotos eu tô usando até hoje, tá lá no mar, por exemplo. E a Cida teve um olhar objetivo, de detalhes, um olhar afetivo, enfim. Cida é maravilhosa. Também ainda quero trabalhar com Dona Cida. Olha, eu sou muito grata. Eu já estou fazendo o convite, já estou aqui me convidando para trabalhar. Já está tramando aí a próxima equipe, né? O próximo filme. Olha, Ju, eu sou muito grata por todas essas mulheres maravilhosas que passaram e têm passado na minha vida. A minha mãe, você, Cida Silva, e pelos homens maravilhosos também, Reginaldo Maia, que já fez vários registros da performance ao vivo Coroação. Tem fotos maravilhosas feitas por ele também. Então, eu sou uma pessoa que sou grata realmente aos meus ancestrais, a todo esse axé. Sou grata pela minha história, por ter passado pela favela, passado pela UERJ, passado por tantos lugares, estar lá no Cabe hoje. Olha, só tenho a agradecer. Diferente, né, Mari? Eu acho que a gente pode se sentir muito honradas em um momento, especialmente, em que a imagem do homem preto é tão colocada em xeque o tempo inteiro, né? A gente ter homens pretos ao nosso lado tão incríveis. Clementino Júnior. Clementino Júnior, o Wilton, Sandino, né? Rona Neves, que está sempre por perto de alguma forma. Maravilhoso, maravilhoso. Estou para performar com ele também. Opa! Homens pretos incríveis que estão sempre ao nosso lado, que estão nos abraçando e que a gente sabe que pode contar com eles. E poder contar com esses homens é precioso demais, é incrível. A gente pode se sentir muito orgulhosas e muito abençoadas por isso. E estar fazendo essa semana de performances no ano em que a semana de 22, Semana de Arte Moderna faz 100 anos, também é muito especial, é celebrar essa nossa história, né? A gente vive um momento único e aqui no Brasil estamos cercados de artistas incríveis e únicos, sabe? E eu celebrando os meus filmes, na verdade eu estou celebrando a história de todos nós.
Sim. Nossa arte é muito potente, muito poderosa. Estamos aí, vamos continuar fazendo. E a gente precisa encerrar a live porque a gente está achando que a gente está aqui, né, numa conversa, papo, né? As Live de 3 horas. Tem 3 horas a live e a gente aqui papeando, como se estivesse na sala de casa. Não estou aqui, Mas tá ótimo aqui, ó, cervejinha aqui. vamos, né? Meus amigos que estão aí online com a gente e que vão assistir depois, a gente vai exibir o filme mais uma vez para findar a live. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigada. Boa noite, gente. Um beijo no coração de todos. Mari, um beijo. Amo você, irmã. Sua bênção. Também, Ju. Minha mãe lhe abençoe a benção. Minha mãe abençoe.
lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro e não se cansa, pelo amor de uma criança, lá vai Maria.